A morte de Norman Osborn, o nascimento do Duende Verde, herói ou outra coisa? Tudo isso e mais em Ultimate Homem-Aranha, edição 5. Nerd Clover. E aí, meus cavaleiros e cavaleiras mágicos, beleza? Estamos aqui para falar dessa edição 5 de Ultimate Homem-Aranha. E eu não esqueci, eu vou fazer da edição 2 só para ficar na playlist certinha, a ordem cronológica para vocês, não vai ficar faltando. Porque no meu primeiro vídeo eu não falei dos acontecimentos dessa edição, então vai ficar faltando informação para vocês, mas vamos lá. Deixem um like, se inscrevam no canal, ajudem compartilhando os vídeos e comentem o que vocês estão achando. Essa edição se inicia do ponto de vista do Norman Osborn. Ele está na festa. Na verdade, ele está em uma festa, na verdade. Esta festa que ele está é do dia do ataque, mas vamos por parte. Ele está falando com a Gwen, ela diz que o Harry vai se atrasar. A mãe do Harry não liga, recebe a ligação do Harry e o Norman vai falar com ele. Vai tentar dizer, eu tô chegando, provavelmente tem uma discussão. Mas o Norman pergunta pro Harry, qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Ele diz Osborn e ele diz, exatamente, esse nome carrega uma grande responsabilidade, um grande peso, que você não está honrando, que você não está lidando com isso. E o Harry tenta se justificar, e o Norman também pergunta qual é sua lembrança favorita. Na verdade, qual é a minha lembrança favorita? O Harry tenta dizer que é do jogo de beisebol, mas ele diz não. Essa é a sua, da criança, do menino que você é. A minha lembrança é quando você começou a agir como um homem, como uma porra. Só que o problema é que essa lembrança ainda não aconteceu. Mostrando um climão e mostrando a personalidade do Norman ser bem severo com o Harry. Só que enquanto a gente tiver essa conversa, pelos vidros, pelas janelas, a gente vê algo se aproximando, vemos uma grande explosão no prédio que eles estavam. O Harry vê e todo mundo ali morreu. Exceto que foi mostrado a Gwen, que estava ali. E eu fico pensando, como a Gwen sobreviveu? Ela não teve nenhum dano ali. Então, o que aconteceu? A gente tá precedendo alguma coisa? Ficou tempo no hospital depois disso? Os acontecimentos, papapá? Isso é o que eu quero saber. Só que daí passamos para o Harry falando com o advogado e ele diz, olha, não tem nada que impeça para vocês herdarem a indústria Osborn. Só vai levar um tempinho, papapá. E o Harry tá ali, já que o pai dele morreu, ele tá recebendo todas as empresas. Eles só vão levar um tempo para se tornarem os donos. Eles vão nesse tempo estar no conselho, só vai demorar umas coisas para passar tudo pro nome do Harry. Só que não tem nada que impeça ele virar dono da Oscorp e da Stark, já que as empresas estão juntas, se unindo. E o cara dá as condolências pela morte do Norman, só que tem uma coisa. Ele entrega um cartão pro Harry e não sei se só foi eu, mas comentem o que vocês acharam, mas quando o Harry perguntou pro cara se ele sabia o que era aquilo e ele disse não, pela arte cobrir metade do rosto dele, eu acho que ele estava mentindo, era uma meia verdade. Ele sabia de coisa que estava ali, mas talvez não tudo, ou ele só não estava dizendo a verdade, ele sabe bem o que estava acontecendo. O Harry vai lá e se encontra com o Wilson Fisk, que é até com um mercenário. E o Wilson diz que tem uma coisinha para fazer e ele precisa da ajuda do Harry. O Harry diz isso não é problema meu, não querendo se meter com o Fisk por causa dos rumores. E o Fisk meio confirma que sim, ele é o rei do crime, ele que manda a cidade, papapá. E ele diz que precisa que o Harry se livre de tudo envolvendo Stark, informações que possam comprometer ele. E eu não sei porquê, mas ficou bem, por isso que talvez o Harry estivesse sendo ameaçado ali. Não, provavelmente conhecendo o Fisk, ele estava. Mas vamos lá. Depois eles encontram o Harry e a Gwen e um outro cara aí, encontram o que o Fisk mandou, os equipamentos do Stark, só que eles começam a mexer neles, futucar e criar os próprios equipamentos. Eles fazem as armaduras, tal. E aqui mostra que o Tony e o pai dele trabalham juntos. O pai ajudava o Tony como Homem de Ferro. O que é interessante.
Isso me lembrou do desenho das aventuras do Homem de Ferro, sabe? Aquele desenho de 2003. Quem mais assistiu isso? Quem lembra desse desenho aí? Comentem se vocês lembram, eu já fiz um vídeo sobre ele. Então vai dizer que vocês não lembram, porque ele era muito bom. Então o Harry e o Dr. Octopus que tá ali, sim, o Otto Octavius, está trabalhando pro Norman, ele tá herói por enquanto. E a Gwen começou a trabalhar, criar o traje do Duende Verde. Até as bombas que foi o Otto Octavius que fez. Só que nós vemos ali aquela esfera que o Peter tinha quando tava ainda para decidir virar um Homem-Aranha. E daí quando o traje está pronto, o Otto chama o Harry pro laboratório e diz: olha, tem umas coisas aqui que eu queria que você visse. Eles falam sobre a bomba, explicam que dependendo da carga pode ter resultados diferentes, só que o Harry pergunta o que é a esfera, ele diz que não sabe, mas ela está conectada numa rede. E o Harry pergunta: que rede? Ele bota o capacete e vê, são várias esferas, todas conectadas a uma rede segura, que estão ativadas, e o sinal mais recente deve ter sido do Peter. Isso é interessante, então o Harry poderia arrastar todas as pessoas que receberam essa tecnologia. E nós voltamos para a edição 2, onde o Peter acabou de se derrotar pelo choque, onde a arte ficou meio... Cara, trocou a arte, mas parece que trocou de estilo de uns quadrinhos para o outro, só aí ficou mais esquisito. Eu prefiro que o artista anterior volte logo. Eu só quero estar na edição 6, então por favor volta. E que não tenha mais essa troca e volte definitivo, eu espero que volte. Não tá ruim, mas a maioria dos personagens não ficou bem, o design deles não ficou muito bem nesse traço. E o Harry foi atrás do choque, ele parou ele, desligou as manoplas do cara e forçou o choque a falar o que estava vendo. O Stark tinha mandado essas luvas para alguém, então foi pro choque original, o choque real, e esse cara é outra pessoa? Ou foi para outra pessoa? Por que o Stark daria armas para um vilão? Será que ele está dando para alguém que era originalmente um herói, mas não tinha poderes? O Stark quis dar um armamento para ele e só acabou do Herman, desse cara que está com as manobras, pegar, porque ele estava roubando o cara. Então, e depois de contar, o Harry pensa, então o Stark está vivo. Só que o choque tenta atacar o Harry, não funciona, o Harry toma as manobras para si e vai embora. E temos uma conversa aqui do Peter com o Harry no bar, antes do jantar deles com um casal. E bem, o Peter e o Harry conversam sobre essa situação, sobre por que o Stark te escolheu, como você descobriu. O Harry explica como ele descobriu, que foi de uma maneira difícil, que ele está disposto a fazer isso, que precisará da ajuda do Peter. E também, o Peter diz que quando o Stark disse para ele que ele era um herói, ele sentiu nos ossos, mostrando que ele se convenceu, ele aceitou a parceria. E a do Harry aceitou entrar nessa vida, mas como eu já disse, ele precisa contar para a família dele, ele não pode ficar escondendo, deixando uma vida oculta uma da outra. Então passamos para um mercenário preso numa cadeira e o Harry querendo extrair as informações dele. E é explicado que o Harry levou muito tempo para tirar o traje do mercenário, porque dentro do mercenário, o corpo dele tem um exoesqueleto que dá essas habilidades extras para ele. Só que ele fica se perguntando, e do ódio? E daí o mercenário diz que meus irmãos e irmãs, nós tiramos nossos próprios trajes quando nosso mestre perdeu dele. Então, peraí, vamos ter outras pessoas iguais ao mercenário, com o mesmo nível, talvez maior, ou um pouco inferior, mas com o nível de habilidades dele? Se for isso, o Harry e o Peter vão ter um trabalhinho. Mas o Harry, por ser uma pessoa normal, sim, ele não tomou o soro do Duende Verde. E ele diz, olha, você está tentando ser bancar o herói, só que o meu nível de dedicação é extremo. Você acha que pode lidar com isso? E o Harry sabe que ele tem essa dedicação, que o mercenário tem, que os mestres dele tem, mas ele também tem e está disposto a ir. Só que o mercenário diz, olha, você tá com medo, tá tentando bancar o herói, você não vai conseguir. E o Harry diz que ele tá certo, ele tá tentando bancar o herói. E lembra dos pais do pai, pergunta se ele é um homem ou um menino. E o Harry se pergunta, eu sou um herói ou outra coisa? E é aí que acaba a edição. E essa outra coisa, talvez vai ver o Harry e o Peter terem uma briga.
com certeza vai ter uma DR clássica de Homem-Aranha versus Duende Verde. O Harry com certeza vai ir a extremos que o Peter não está disposto a correr. E o ponto interessante é, o Norman realmente morreu? Olha, eu já vi animações do Duende Verde, conheço umas histórias e eu, sinceramente, acho meio difícil o Norman estar morto. Eu acho que talvez ele volte e possa assumir o papel de vilão depois, mas vai ter que ter toda a construção dele com a relação com o Peter, então seria meio... Mas vamos ver o que acontece, como vai agir e como vai ser essa nova parceria e como o Harry vai se portar daqui pra frente. Porque ele é um duende, ele é um Osborn, e essas combinações nunca dão muito certo mentalmente. Bem, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Até mais!